Que tal, seu menino? No vídeo de hoje estarei mostrando quais os tipos de tintas e materiais que eu utilizo para pintar as minhas esculturas, utilizando como referência essa escultura aí do Mark, né? Vocês não viram o processo de modelagem dela, mas vão ver aqui o processo de pintura dela, que ela vai complementar outra escultura que eu já tinha feito, beleza? Beleza, bora. Como sempre, utilizando as massas de biscuit da Polycol. E na pintura da pele, eu utilizo o tom de pele número 2, são vários tons, o tom de pele número 2 da True Colors, para poder fazer aí a pintura da pele dele, beleza? Beleza. E eu gosto muito das tintas da True Colors, principalmente por conta da secagem rápida e também por causa do tom fosco dela, né? Porque apesar de ser um tom fosco, não fica um tom morto. Depois eu vou utilizar tinta vitral na cor vermelha. Por que eu uso a tinta vitral? Para poder fazer essa parte interior aí da boca também, para fazer pinturas de manchas de sangue, já que ela é uma cor que tem esse brilho e tal, dá esse aspecto de umidade, beleza? Beleza. Depois, com tinta PVA preta também da True Colors, vou fazer a pintura dos cabelos e dessa parte preta aí do uniforme dele, beleza? Beleza. Com a tinta acrílica fosca da Acrylex, vou fazer aí a pintura da máscara dele e também das luvas dele aí, beleza? Beleza. E como eu já disse em alguns vídeos, esses materiais aí, todos eu compro na internet, já que na minha cidade eu não tenho essas tintas à minha disposição. Então tenho que pedir na internet e às vezes acaba saindo mais caro do que o necessário para mim. Pois é, dito isto, vamos utilizar tinta de tecido azul claro, porque eu não tenho nenhum tom de tinta acrílica ou PVA, seja da True Colors, seja da Acrylex. Mais uma vez uso a tinta vitral vermelha para fazer a pintura dessas entranhas dele aí. E uso tinta PVA da True Colors para fazer a pintura dos dentes dele aí, beleza? Beleza. Uso tinta acrílica metálica no tom de prata para fazer a pintura desses visores, desses óculos aí que ele tem na máscara. E uso tinta acrílica brilhante da Acrylex no tom de rosa escuro para poder fazer aí o contraste, né? A luminosidade aí dessas entranhas que estão para fora aí, beleza? Para fazer o contraste de sombreamento e luminosidade, eu vou utilizar o giz pastel seco, creio que é da Soft, é porque eu perdi a embalagem, eu só tenho só esse estojozinho e não tem mais a marca dele, eu não lembro. Eu acho que é da Soft. E aí eu vou utilizando para poder fazer esses sombreamentos e também esse contraste de luminosidade aí. Tinta PVA branca para poder fazer essa pintura da parte branca dos olhos e tinta de tecido no tom de marrom para fazer a íris do personagem, as pupilas aí do personagem. A tinta de tecido eu usei porque ela dá esse aspecto mais brilhante, certo? Então, bora. Usando o pigmento preto, eu dei uma escurecida na tinta vermelha, na tinta vitral vermelha, para poder fazer a pintura aí desse sangue aí, né, que tá saindo aí do personagem. E depois eu venho com um tom mais claro de vermelho para dar um contraste maior, né, nessa fluidez aí desse sangue que tá saindo, beleza? Beleza. E depois de concluir da pintura do coitado do Mark, que tá todo esbagaçado aí, vemos que ele faz parte da composição da escultura do Battle Beast. Há um tempo eu tava querendo deixar essa escultura do Battle Beast mais composta. E aí eu pensei, por que não fazer o Mark aí todo esbagaçado nos pés dele, certo? E aí você vê as espadas, a espada e essa clava aí. A espada eu fiz com uma faca de cozinha velha, que não tem mais nem corte mais. Aí eu só improvisei uma espada e a outra clava eu fiz com biscuit mesmo. Pois é. Então é isso, seu menino. Esse foi o vídeo. Esses são os tipos de tintas que eu utilizo para poder fazer as minhas pinturas, beleza? E só a título de curiosidade, para me gravar esse vídeo bem aí, pense numa dificuldade que essa escultura ficou muito pesada. Eu não cheguei a pesar ela aqui na minha balança, mas eu acredito que ela pesa perto de 3 kg, certo? Deve ser uns 2 kg e alguma coisa, porque para segurar ela enquanto eu gravava, deu muito trabalho. Eu tenho que comprar uma bailarina para ficar mais fácil de gravar aí a finalização das esculturas. Pois é. Peço que curta, comente, se inscreva ou me siga aí para não perder os próximos vídeos. Valeu, falou e tchau!